Olá, chegamos na terceira aula do mini curso sobre GRASP. Essa terceira aula eu vou falar do padrão Creator. E, como já é de praxe, antes de falar do Creator, eu vou retomar a questão proposta no final da segunda aula. No final da segunda aula eu perguntei quem deveria ser responsável, que classe deveria ser responsável por criar um item de venda. Ou seja, na hora que eu estou criando uma venda, eu naturalmente tenho que criar os itens vendas e ir adicionando a ele. Quem deveria ficar com essa responsabilidade? Uma possível abordagem é essa. Eu tenho a classe venda e dentro da classe venda eu tenho um método chamado addItem que vai adicionar o item venda. E evidentemente a classe que foi responsável por criar a venda, ela também, neste exemplo, está sendo responsável por criar o item de venda. Ou seja, nela, após criar a instância de venda, eu crio, como por exemplo está aqui embaixo, uma instância de item venda, seto nela o produto descrição e a quantidade e adiciona uma venda. Mas isso naturalmente está criando um acoplamento entre esta classe que cria a venda e o item venda. Provavelmente esse acoplamento é desnecessário e isso não é uma boa solução. Para resolver esse problema, o GRASP define um padrão chamado Creator. O problema que ele quer resolver é quem deve ser responsável por criar uma nova instância de uma classe. A solução é a classe B deve ser responsável por criar uma instância da classe A se B agrega objetos da classe A, B contém objetos de classe A, B armazena instâncias de A, B de forma privada usa instâncias de A, ou B tem os dados necessários para inicializar A. O que nesse caso, naturalmente, é apenas uma especialização do Information Expert. Voltando ao nosso caso, a gente percebe que venda agrega instâncias do item venda. Devendo ser a venda, portanto, a classe onde o item de venda deve ser criado. Detalhando esse exemplo, então dentro da classe venda, eu teria um método addItem que na verdade receberia só o produto descrição e a quantidade. E dentro dele, ele criaria a instância de item venda, setando corretamente o produto e a quantidade e adicionando na lista de itens. Essa solução tem melhor qualidade, encapsula item venda dentro de venda e, portanto, minimiza possíveis impactos de mudanças e alterações em classe. O benefício do Creator é manter estável o grau de acoplamento entre as classes. Agora, possui problemas. Às vezes, a criação de uma instância é muito complexa. Envolve subsistemas externos, dependências tecnológicas. Quando a criação de uma instância for muito complexa e depender de subsistemas externos ou coisa desse tipo, é preferível delegar essa responsabilidade a um factory, que naturalmente deveria, esse factory para criar essa instância, chamado dentro da classe que agrega aquelas instâncias, por exemplo. Pois bem, vamos deixar aqui a questão para a próxima aula. Considerando a existência das classes caixa registradora e venda, quais dessas duas classes deveria ser indicada para criar instâncias do objeto da classe pagamento? Ou seja, lembrando que dentro de um processo de venda você vai criando o objeto venda, vai criando os itens de venda e adicionando os produtos que a pessoa está comprando ali. No final, ela naturalmente vai fazer um pagamento
que é preciso se associar a essa venda, né, que foi paga, e enfim. E vai ficar no sistema esse registro desse pagamento. Onde seria apropriado criar essa instância. Ok? Não se esqueçam de tentar resolver esse problema antes de partir para o próximo vídeo. Até a próxima.